Fala, fala galera! Bom dia a todos. Vamos para mais um vídeo de fechamento do pregão do dia 20, né? 20 do 1. E já vamos falar um pouquinho como a gente espera a abertura para o dia 21, tá bom? Vou fazer então um vídeo de fechamento do pregão do dia 20. Como que a gente poderia ter operado ontem, a partir do dia 19, e como a gente pode operar hoje, a partir do dia 20, beleza? Turma, como no primeiro vídeo eu venho falando, né, que o índice vem, a gente vai falar sobre o ativo mini índice, né, já deixando bem claro, né, vai estar na descrição, mas é bom sempre falar. O índice, pelo gráfico de 60 minutos, ele vem trabalhando dentro de um canal, né, há um tempinho, e eu estou muito de olho nesse canal. Então, como eu gosto de dizer, no operacional de gráfico limpo, mais uma vez lembrando, estou fazendo análise com gráfico limpo. Então, o que que seria? Não estou utilizando médias móveis, nem indicador, nem volume. Apenas figuras gráficas, zonas de pressões, né? Suportes e resistências, linhas de tendências, canais e Fibonacci. Então, esse canal de 60 minutos é muito importante, porque pelo gráfico de 60 eu consigo ter a minha macro tendência, e aqui é onde eu procuro operações compradas ou operações vendidas. Entretanto, não é porque está dentro de um canal, no gráfico de 60, que está num canal de baixa que eu só vou vender. Não é bem assim, porque às vezes uma pernada dessa aqui, ó, na microestrutura, no gráfico de 5 minutos, é um dia de alta. Mas ainda ele está fazendo topos e fundos aqui dentro desse canal. Beleza? Então a tendência predominante na macroestrutura, na minha concepção, ainda é de baixa, mas isso não significa que eu vou trabalhar apenas na venda, né? Beleza? Então, gente, é o seguinte, vamos lá para o gráfico de 5 minutos. A gente repara que aconteceu aqui dia 19, né? A gente vai fazer o vídeo do fechamento, né, do pregão de ontem, quais foram as oportunidades, esse aqui é o pregão de ontem, né, o que que rolou. Só que para isso a gente tem que vir dar uma olhadinha aqui no dia 19, né, na segunda, ver o que aconteceu. Segunda-feira, o índice ele vem e ele faz uma queda muito bruta, né? Rompendo, ele abre lateralizando na forma de uma cunhazinha, já rompe e vem caindo em linha reta praticamente. Enfim, não vamos falar desse dia porque eu já fiz um vídeo sobre esse dia, né? Como a gente se operaria. E aí ele vem e ele começa a formar uma estrutura, né? Ele faz um fundo, ele deixa um topo aqui e ele vem fazer um fundo. Só que quando chega aqui nesse fundo, ele não confirma o rompimento nesse fundo, certo? Ele não confirma o rompimento, então ele não caracteriza o pivô de baixo. E ele vem e ele começa a devolver tudo, e a gente começa a se atentar onde? No rompimento desse topo. No rompimento desse topo, ele arma o quê? Um pivô de alta. Ele começa a armar um pivô de alta na microestrutura nos 5 minutos. Então, obviamente, para o dia de ontem, a gente esperava uma continuação de movimento, que foi o que aconteceu. Entretanto, não é tão simples assim. Porque como que a gente vai saber que ele não vai vir e fazer assim, ó? Sobe. E por que que a gente acha que ele vai brecar aqui? Ele poderia continuar caindo. Então a gente não pode adivinhar. Por isso que a gente nunca acerta o cu da mosca. O trader ele não acerta o cu da mosca. Porque ele não sabe onde o gráfico vai parar. Ele precisa que o preço faça o quê? Rompa alguma região para confirmar o que ele achava que ia acontecer. Aqui a gente tem diversos cenários. O que, que pode acontecer aqui? O preço vem, pode brecar aqui e subir. Primeiro cenário. Vamos para o segundo. O preço vem, continua caindo, faz alguns ruídos e rompe. Tá. Aí você estava supondo que ele ia brecar aqui e você vai e compra. Toma stop. Então não é assim que se trabalha no achismo, no que você acha que pode acontecer. Você pega um leque de cenários possíveis e aí você começa a traçar regiões decisivas para fazer a confirmação desse cenário e aí você atuar. E é isso que a gente vai falar hoje.
Bom, rapidamente, né, eu não vou me alongar, né, sobre as zonas de pressão que eu traço aqui, porque senão eu perderia muito tempo, assim como não vou me alongar em Fibonacci. Então, vou fazer um vídeo explicando como eu traço a zona de pressão, só um vídeo disso, como eu traço o Fibonacci, só um vídeo disso. Eu acho que fica mais fácil, a gente não perde o foco e o objetivo nesse vídeo aqui, que é realmente mostrar as análises. As zonas de pressão, já traço essas zonas, né, da onde? Do passado, né, então todas essas caixotes aqui eu pego do passado, né? São zonas respeitosas, zonas de pavis. Quem me acompanha no Insta sabe que eu gosto muito de pavio, né? Acho que pavio traz muita informação. Então, eu entendo zonas de pressão como os famosos suportes resistências. Eu não me limito um suporte e uma resistência a uma única linha horizontal. Por exemplo, isso aqui é um suporte. O 685 é um suporte. Não, eu não entendo assim. Tá? Eu acho que o mercado ele não é tão objetivo assim para se limitar a uma única linha horizontal, a um único ponto. Eu gosto de trabalhar com os conceitos de região. E região tem range, né? O que é o range? São os limites superiores e inferior na qual o preço trabalha, e isso eu chamo de range. E desde que eu comecei a adotar esse conceito para suporte e resistência, meu operacional melhorou e melhorou muito. Então, traçadas as zonas de pressão, vamos buscar o que o índice deixou para nós no dia 19, para a gente operar o dia 20. Ele fez essa microestrutura de pivô de alta e terminou o dia numa figura gráfica bem legal, numa cunha. Lembrando que o dia, né, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó, vamos esconder o dia, né? Aqui só o dia 19. Ele começa a deixar uma cunha. E aqui é o primeiro erro da turma, né? Cunha ou bandeira? Cunha ou bandeira? Muita gente, aqui eu vou falar a importância de traçar uma figura gráfica certa. O cara, às vezes, que ele é um pouco relaxado, desleixado, ele fala, o índice está fazendo uma bandeira. Aí ele vem aqui, ele abriu o pregão no dia 20, ele faz assim, né? Ele vai tentando pegar os pavis, os outros pavis, e fala assim, só violou a bandeira, não rompeu. Aí ele vem, ó, e vai deixando, e eu traço uma bandeirinha. Traço uma bandeirinha assim, né? Muita gente faz isso. Pode parecer grosseiro, mas muita gente faz isso. Então, lembrando que o pregão até então, dia 19, está aqui, né? Isso aqui já é dia 20, esse pregão aqui, ó. Aí o cara fala, é uma bandeira. Aqui violou, mas voltou para a região da bandeira, aqui deixou pavio, então eu vou traçar a minha linha superior da bandeira aqui e inferior aqui. Aí o cidadão vem e faz o quê? O cidadão, se ele tem uma massa encefálica desenvolvida, ele está fazendo day trade, a gente parte do pressuposto que quem chega no day trade, no mínimo, vai estudar um pouco sobre análise técnica. Ele vai esperar um rompimento da bandeira, um pullback para atuar. Tá? Mas a grande maioria não faz isso. O cidadão vem, rompeu, ó, fechou fora com o corpo. Que até então ele estava falando, só pavio, não vou entrar. Fechou fora, ele vai e entra. Entra comprado. Stop. Provavelmente ele vai deixar o stop aqui, estopado. Beleza? Já, essa é a maneira errada. A gente traçando como cunha, o que a gente precisa sempre para traçar uma figura? 2 topos, 2 fundos. Aí a gente consegue traçar uma figura, beleza? Então, por que cunha? Topo, vamos lá, topinho e topinho. Fundinho, só que lembra, a gente precisa do quê? Do fundo, do próximo fundo depois do primeiro topo. Então, esse fundo aqui, ó, primeiro fundo, segundo fundo. Tá bom? Então, aqui, ó, meus pontos bases. Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse aqui, ó, essa região. Vamos lá, recapitulando. Primeiro fundo. Não, opa, primeiro topo, segundo topo. Por que não esse? Repare que a linha não está grudada aqui, porque tem que ser o próximo fundo depois do primeiro topo. Fundo, fundo. Então, assim é o certo, tá bom? Não é bandeira, não é triângulo, é cunha descendente.
E aqui eu vou explicar a importância de traçar a boa figura para você não tomar stop bobo. Não tome stop bobo. E muita gente fala, mas isso não parece uma cunha, né? Porque não está tão inclinada, porque normalmente o pessoal faz o quê? A cunha, ela vem um pouco mais visível, né? Vem assim, né? Que nem nessa figura aqui. Aí o preço trabalha aqui, vem estreitando, rompe, faz pullback e vai. Só que aqui a única coisa que você não consegue enxergar é que se você alongar, for desenvolvendo essa cunha, ela vai vir se estreitando alguma hora. Ó, é isso que eu estou falando. Não está bem desenvolvida ainda a figura, mas é uma cunha, é o início de uma cunha. Certo? Então vamos lá. Então, a gente tem desse conceito de cunha, deixa eu pegar uma aguinha aqui. A gente tem desse conceito de cunha bem definido, bem traçado, com as zonas de pressão, que eu já tracei, e que na maioria das vezes é simples traçar, tá bom? Só que eu não vou explicar muito aqui para não perder tempo. Mas se você reparar, as zonas de pressão são zonas de topos e fundos, pavis fortes, até do tempo gráfico anterior mesmo. Se você continuar arrastando essas zonas aqui, elas vão funcionar, tá bom? São zonas que eu venho trabalhando desde pregão antigos mesmo. Show, vamos lá. Então o cidadão traçou a cunha certo, ele vai esperar o quê? Tem dois tipos de cenários, né? A pessoa que é mais agressiva e a pessoa que é mais conservadora. Eu trabalho de maneira um pouco mais conservadora. Qual que era o cenário que eu esperava caso o mercado visse fazer uma alta? Ele vira aqui, ó, ele faz o rompimento dessa cunha e vem e faz um pullback. Show. E aí ele vem e termina o movimento e a gente traçaria os alvos. Entretanto, o que o preço fez? Ele vem, ele deixa pavio na cunha, rejeitando a região da linha da cunha, mais um devolve. Aqui não tem nenhum trade, que a hora que ele vem romper aqui, ele não rompe também, né? Primeiro pavio, já rejeição, defesa compradora. Só que não é um rompimento legal nesse segundo candle, porque olha o tamanho do pavio. Lembrando, a gente sempre atua no fechamento do candle. Pelo amor de Deus. O candle ele chegou até aqui, ó. Olha o paviozão. Então ele veio com o corpo até aqui. Aí o cara que tem euforia fala, vou vender, rompeu. Toma, stop. Toma stop besta, porque não tem paciência de esperar alguns minutos pro candle fechar. Então não tem o que fazer aqui ainda. O candle veio, testou, rejeitou, testou em cima, testou embaixo, subiu, rejeitou. Lembrando que a gente estava na zona também, ó, do fechamento, né, do dia 19, ó. Então o preço ainda estava indefinido. Então beleza, então aqui eu tenho dois cenários. Ou eu aguardo um rompimento como esse aqui e um pullback para atuar. Não rolou o pullback, certo? Não rolou o pullback. Mas eu tinha uma zona de pressão importantíssima. Uma zona de pressão importantíssima que também foi rompida junto. E aqui era uma bela entrada. Ó. Lembrando, como eu trabalho essas zonas de pressão, rompeu com o corpo, com o contexto, eu entro. Tem que ter o contexto. Eu já vou explicar o que é o contexto. Então, foi o seguinte. Teve dois perfis aqui de trades, né? O cara que é mais agressivo, o que ele fez? Ele veio ver que testou. Aí ele encontrou essa zona aqui que está amarela. Ele começa a reparar que rejeita, né? Rejeita com um monte de pavio. Aí ele se posiciona na compra aqui. O cara que se posicionou na compra aqui pegou o maior movimento, né? Pegou um movimento imenso. Só que ele foi um pouco mais agressivo porque ele faltou algumas confirmações, tá bom? O ideal seria o quê? Ele vir, fazer um rompimento aqui, voltar para o cara pegar essa compra com mais contexto. Mas tem pessoas e pessoas de maneiras diferentes de se operar, certo? Eu, particularmente ontem, eu peguei essa operação aqui com a mão reduzida, mas o meu gerenciamento me permite fazer isso. Então, com a mão reduzida eu entrei aqui, e aqui eu comprei mais. No rompimento dessa zona aqui, ó, com um candle de força, bem aqui, ó, com candle de força, eu comprei mais no fechamento desse candle e levei até o alvo. Agora eu vou falar por que eu comprei mais, por que eu fiz esse trade, né? E aí vamos traçar os alvos, beleza? Então é o seguinte, gente, voltando lá na microestrutura,
que rola aqui? Ó? Topo. Aqui eu exagerei um pouco, né? Senão vai ficar feio. No rompimento desse topo aqui, no dia 19, ele deixou esse topo aqui. Então a gente sabe que no rompimento desse topo, dessa região de topo aqui, ó, que eu considero essa zona de pressão, rompimento com barra de força, com corpo, com candle sem pavio, a gente sabe que ele vai vir terminar de fazer o quê? A estrutura de pivô. Então esse foi um grande fator para eu me posicionar aqui. Olha esse rompimento. Rompeu como? Com um corpo, rompeu cheio, um candle de força, candle de ignição. Se você traçasse o volume financeiro aqui, eu tenho certeza que estaria uma barra aqui, ó. Aqui é o volume financeiro, aquela barrinha aqui, ó. Estaria uma barra gigantesca verde aqui, ó. Então dá para você confirmar rompimentos também utilizando o volume. Tem volume, tem dinheiro, tem rompimento. É um fator a mais aí para quem fica com o pé atrás ou fica com medo de entrar. Lembrando outra coisa, stops de leitura são mais caros, tá bom? Então são stops maiores. E não tem o que fazer, é assim mesmo. Gente, aqui passa, eu fico na frente de uma avenida, passa muito caminhão, beleza? Então às vezes vocês escutam um barulho aí. Show, então o cara que entrou aqui, ele vai sair aonde? Ele vai deixar o stop aonde? Aqui, esse caso, o stop era bem curto, né? Aconteceu o rompimento, fechou o candle, entra na máxima. Stop aonde? Stop na violação da zona de pressão. Então, fechou um candle aqui abaixo, com o corpo, você já poderia estopar no dedo, né? Porque aí você entende que a ponta vendedora defendeu. Mas você tinha muita convicção, né? Primeiro dessa barra, do rompimento dessa região, isso aqui é um rompimento com corpo, com força, rompimento da cunha, que o preço iria buscar. Entrou combustível, foi um trade rápido, né? Show, vamos traçar alvo, não vamos traçar alvo? Vamos traçar alvo. Vamos usar Fibonacci, tá bom? Vamos pegar qual pernada base. Lembrando que Fibonacci é uma ferramenta que a gente trabalha com projeções de ondas, né? De expansão e de retração. Então a gente vai voltar na microestrutura de pivô que o preço armou. Ele vem, topo, fundo, rompe o topo aqui, faz um topo mais alto. Então onde é a nossa pernada base, nossa primeira pernada? Essa pernada aqui, ó. Vamos lá. Já vou explicar para vocês uma cosita. Muita gente erra nisso aqui também. O carinha vem e fala assim, vou pegar essa pernada de Fibo. Repare, tá, ó, 0, começo da pernada aqui embaixo, e 100, o macro da pernada. Aí vem o cara, fala assim, opa, vou buscar esses 3 alvos. Pô, tá alongado, hein? Pode ser que bata, como quase bateu no primeiro, mas tá alongado. Eu não trabalho assim. O que eu faço? Não ocorreu o rompimento aqui? Não ocorreu o rompimento aqui? Não deixou um pullback, uma correção? Se você pegar, ó o que ele fez. 0 a 100, ele veio corrigir aonde? Na região dos 50% de Fibonacci, ó, essa linha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, para não confundir, eu vou deixar o Fibonacci vermelho, tá bom? Aqui, ó. Também vou deixar as fontes vermelhas, acho que vai ficar melhor aí. Acho que é isso, vamos ver, fonte, não, tá ótimo. Isso, então ele vem aqui, ó, e corrige na primeira pernada aqui. Então, onde vai ser a nossa projeção? A gente vai pegar, trazer o 0. A gente vai fazer a projeção em cima do quê? Da onda de pullback, pô. Aqui. Essa é a nossa onda, tá bom? Então, a gente vem aqui e faz o quê? 100%. Ó, de 0 a 100%. 0 a 0, 100%. Essa é a onda. Onde são as projeções? Os 3 níveis chaves de Fibonacci. 38,2, 50%, 61,8. Então, o que é isso, na verdade? O que isso quer dizer? É o 100%
mais o 38,2, mais os 50%, mais os 61. Então, 138,2, por quê? Ó, para você entender Fibonacci, ó. Do 0 até o 38,2, ó. É essa distância aqui. Se você pegar e projetar aqui, ó, é o mesmo tamanho. Óbvio que é o mesmo tamanho. É a mesma distância, é a projeção de 38,2, só que é acrescida dessa onda de 100%. Então aqui, ó, no rompimento você tem esses três alvos, né? São os três alvos de Fibo dessa pernada e o índice pegou os três alvos. Então, quando vocês vê, às vezes eu vou apagar isso, eu não vou apagar esse Fibonacci, porque tem gente que tem dúvida nisso. Como eu faço para deixar esse Fibonacci assim com as projeções, tá? Normalmente você vem traçar o Fibonacci assim, né? Vamos traçar um novo aqui, ó. De 0 a 100. Eu faço assim, ó. O novo aqui do Trid não tem as projeções. Mas, com o tempo, o que eu faço? Eu pego esse primeiro nível aqui de 61,8 e trago para o topo. É o primeiro alvo. É a mesma coisa que a gente fizer isso aqui, ó. Vamos pôr lado a lado. Esse é o primeiro alvo, ó. Esse é o alvo de 61,8, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Alvo de 61,8. Eu já faço assim, tá? Mas é opcional. Ou, tipo, eu sempre procuro buscar o terceiro alvo, né? Então eu já traço assim, ah, quero buscar o primeiro alvo. Como que você faz? Eu pego a linha do 0 ao 38,2. Pronto, primeiro alvo. Aqui, já tá aqui. Ou se você quiser, pô, traça a projeção. Pega seu FIBO aqui, adiciona aqui, ó. 138,2, né? Que é a pernada de 100% mais o 38,2. 150. E pronto, você já tem as projeções aqui em cima. Gente, mas é isso, eu não vou me alongar em Fibonacci, eu vou fazer um vídeo só disso. Então, basicamente, o cara que entrou aqui nesse rompimento teria uma compra um pouco mais alongada, com os alvos de Fibonacci, fazendo aí um trade de 500 pontos, stop mais ou menos aqui, tá bom? Dá um espacinho da zona, né? Dá uns 200 pontinhos, então ficaria um trade com risco-retorno bem atrativo, bateu os três alvos de Fibonacci, entrou com 3 contratos, faz parcial no primeiro alvo, parcial no segundo, parcial no terceiro, opcional aí de cada um. Tem cara que gosta de ir buscar o último alvo, tem cara que não gosta. Eu, particularmente, já ontem busquei os 3, né? Porque já nesse candle aqui já pegou praticamente os 3. Então é isso. Seguinte, então a gente já falou sobre a primeira oportunidade do dia, de ontem. O preço começa a lateralizar em forma de triângulo, né? Já expliquei por que é um triângulo. Da mesma maneira que da cunha, topo, topo, ou topo aqui também, fundo, fundo. Vamos fazer do jeito certo para depois o nego não falar que eu ensino errado, né? Pegar daqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Fundo, fundo. Então ele começa a trabalhar nesse triângulo, ameaça um rompimento, deixa a vela, vela, ameaça um rompimento, deixa a vela, vem e rompe para baixo. Aqui não tem o que fazer, não tem como você adivinhar. O certo seria um candle aqui, um pullback aqui, ou aqui nessa zona de pressão, né, que é uma zona de rejeição, porque desses pavis, para terminar o movimento. Então aqui foi um trade perdido. Show de bola, exatamente aqui. Aí o que ele faz? Ele volta para a zona de pivô. Ele volta para a zona de pivô, mas ainda não é uma venda tão substancial, porque poderia ser o que? Apenas uma correção, né, dessa pernada macro aqui. E por isso que ontem nos stories eu falei o quê? No rompimento da região dos 120.050, 120.100, a gente teria uma venda mais alongada, mais substancial, com mais contexto, e foi aqui o que rolou. Realmente essa venda rolou e a gente vai falar dela. Ó, veio bater 1.200 pontos, então tradeaço também. Então aqui é o seguinte, aqui você pode especular. Quer especular? Tem a zona de pressão, rompeu com o corpo, você entra vendido, stop aqui no rompimento positivo dessa zona. Aqui não tem nem stop, não tem stop técnico aqui. O cara poderia falar, se romper de novo esse topo aqui, eu stop.
Pode ser, mas aí o cara deixa o stop pendurado, toma stop, ó, pavio. Isso aqui é HFT, um dia eu faço um vídeo falando de HFT. Então um dos motivos que eu não trabalho com stop pendurado, beleza? Então o cara que é mais agressivo e trabalha com menos contexto, tem essa zona de pressão, rompeu com o corpo, realmente é um candle de rompimento fortíssimo. Ele vem, entra vendido aqui, e ele entende que se vier fechar um candle, vamos tirar o point aqui, vier fechar um candle positivo, após a sua entrada assim, né, em cima da zona, ele estopa, porque ele entende que a força vendedora defendeu. Então, beleza. Mas esse cara que entrou aqui, ele não tem alvo, ele não tem nada técnico, né? Não tem, é simplesmente uma especulação pura, tá bom? Então, onde seria a venda? A venda seria o quê? No rompimento do 120 bola, dessa zona aqui, ó, mais ou menos, é um caixote isso aqui, não é uma zona. Por que que é aqui mais substancial? Aqui tem dois fatores. E não foi aqui a boa venda, não foi aqui, ó. Não foi aqui, foi aqui, em cima, no rompimento dessa linha vermelha aqui, ó. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, beleza, o índice veio, fez o rompimento dessa estrutura aqui, né? Ele vem e faz o quê? Esse fundo aqui. Aí você fala assim: "Ah, rompeu". Nesse candle aqui você fala: "Rompeu o fundo". Será que rompeu o fundo? Será mesmo? O fundo está aqui. Ó. O fundo está aqui. Pô, vamos ver se realmente isso aqui não é uma zona de pressão oculta que a gente não traçou? Vamos dar uma alongada aqui nisso aqui? Aí, esse fundo, esses pavis aqui, esses pavis aqui. Então, será que ali é realmente a zona de pressão correta? Seria mais ou menos aqui para baixo? A gente poderia estender essa zona, ó, abranger esses pavis aqui, esse pavio até aqui. Ó. Aí você volta aqui. Vou deixar isso aqui achurado de azul, para não confundir. Será que isso aqui foi um rompimento? Não foi um rompimento. Não foi um rompimento. Você tem que se atentar a isso. Rompimento precisa de um espacinho um pouco maior. De um espacinho um pouco maior. E outro fator importante aqui, né? Pô, depois de uma queda imensa dessa aqui, você acha que 1.200 pontos, você acha que o índice não vem dar uma respirada? Nunca cai em linha reta. Outra coisa importante, zona de pressão percentual. Olha o fechamento aqui do dia 19. 0,5%, menos 0,5%. Que fica onde? Na região dos 120.000 e 0,20. Gente, zona de pressão percentual é uma zona institucional muito forte, tá bom? É onde os institucionais normalmente eles absorvem ou eles realizam nas zonas de pressão. O que são zonas de pressão? Você pega o fechamento do dia anterior e projeta no dia seguinte, 0,5% para cima, mais 1% de oscilação, mais 1,5%, menos meio. Então são zonas que se você começar a traçar no gráfico, você vai ver que elas também trabalham como suporte, como resistência, como zonas fortes. E são zonas, sim, institucionais. Então a gente tinha aqui, nesse rompimento mais substancial aqui, ó, ele traz rompimento de 3 regiões fortes. 3 regiões fortes ele traz. Ele traz o rompimento, realmente o rompimento desse fundo, com um respiro, né? Ele vem respirar. Então ele traz o rompimento desse fundo, ele traz o rompimento do ponto de pressão percentual, que é essa linha pontilhadinha vermelha, e o rompimento de uma outra zona de pressão com um corpinho sem nenhum pavio. Aqui era a venda perfeita. Ó, onde era a venda perfeita? Aqui. Certo? Onde era o stop aqui, ó? Stop perfeito, aqui era a venda. Stop aqui, você põe nessa zona aqui, ó. Stop estaria aqui. Ou até nessa violação dessa zona aqui, ó. Um candle que fechasse acima, com o corpo aqui, ó. Que entrasse de novo para a estrutura do pivô. Você põe o stop. Beleza? É para você procurar um stop mais curto, tá bom? Um stop mais curto aqui.
Fechou um candle assim, você stop a operação. Mas assim, quer usar o stop técnico? Tem banca, tem margem? Stop aqui então, porra. Aqui, ó, na máxima desse candle aqui, ó. Pronto. Fica um stop mais caro, né? Fica um stop aí de 600 pontos. Beleza, beleza. É nada impossível um stop de 600 pontos também. Mas um stop aqui também já mudaria o contexto se um candle fechasse aqui em cima, né? Em cima da região azul. Então, eu já preferi estopar a operação assim. Eu entrei nessa venda. Vamos traçar alvo? Vamos traçar alvo. Onde que é o alvo? Ele não vem fazer o rompimento desse fundo aqui, dessa estrutura. Ele não vem cancelar o pivô de alta. Ele vem cancelar o pivô de alta. Não vem confirmar uma armação de um pivô de baixa. Então, onde é a nossa pernada referência para Fibonacci? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a nossa pernada. Do topo até o fundo. Vamos lá? Vamos pegar aquele Fibonacci. Cadê aquele Fibonacci? Que já tá com as projeções. Vamos inverter ele, porque o zero tá lá em cima agora. O início da pernada tá aqui, ó. Zero. Aqui, zero. E onde está o fundo? O fundo tá aqui, ó, o fundinho aqui, tá bom? Ó as projeções que a gente teria nesse rompimento. Os alvos seriam os primeiros alvos. 119, 600, né, 590, 428 e 263. Pegou os três, veio limpar os três. Você entrou aqui, ó, foi uma operação de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Não é uma operação tão longa. É uma operação segural. Por que você não passou tanto calor, né? O preço veio, voltou 200 pontos contra. Até então, emocional, tranquilidade. Você entrou convicto, você tem parâmetro. E já veio devolver numa alegria só aí. O cara que entrou aí com 3 contratinhos, faz uma parcial aqui, já protege metade, faz outra parcial aqui. Tem o cara que é mais ousado, quer buscar o último alvo, ele é mais teimoso. Show, também. Aí é a opção. Mas o legal é que buscou o alvo. Ah, e você poderia falar, pô, mas veio mais. Veio mais 500 pontos. Filhão, é o seguinte, você tem que operar análise técnica, você não é o MacGyver. Como você vai saber que vai andar? Você prevê as coisas agora? Se contenta, porra. Se contenta, porra. Você ficou até o último alvo, você pegou 600 pontos. Pô, 600 pontos é ponto pra caramba. Vamos fazer a continha de padeiro aí. 5 contratos, R$600. 10 contratos, R$1.200. 20 contratos, 2 pau e 400 no bolso em meia hora. Não tá bom pra você? Aí, velho, aí vai fazer outra coisa, mano. Vai fazer outra coisa. Day trade é rentável por causa disso, quando você tem convicção. E outro, você é um cara que tem margem, você sabe aí que você pode perder... Cara, sei lá, você tem 200, 300 mil pra operar, você sabe que você pode perder, fazer alguma continha aí, 1%, 2% ao dia, que são valores legais de gerenciamento de risco. Você tem, 200 mil, você pode perder 4 pau. Você deixa um stop aí de 400 pontos em média. Pô, faz a continha de padeiro. Vou dividir em 2 trades no dia. R$2.000. Então, quanto que eu preciso estopar nesses 400? Quantos contratos eu preciso estopar para chegar a R$2.000 em 400 pontos? 25 contratos, né? 25 contratos, 100 pontos é 500, 200 pontos é 1.000. Então, 400 pontos são R$2.000. Então, você entra com 25 contratos, você pega aí 500 pontos. Porra, são 2 pau e meio. Em 25 minutos, tá ótimo. E sendo que você tá no segundo trade do dia, né? Porque já no primeiro, se você entrou aqui, você pegou mais 600 pontos. Você pegou 500 pontos, 600 pontos no mínimo. Então 5 pau, fechou o dia, tá ótimo. Óbvio que eu tô falando de um cara que tem um pouco mais de capital. Mas tá bom, você opera com um contrato aí, você opera com um contrato, você tem uma banca de R$1.000, 2.000, que é o que eu aconselho. E um dia eu vou falar sobre gerenciamento. Pô, você pegou um trade de 500 pontos, outro de 500 pontos. Caralho, meu irmão, caralho, tu fez 200 contos, velho. Com um contratinho. Tá ótimo, tá ótimo. Pegar 500 pontos, 600 pontos, não tá fácil ultimamente. O mercado, ele anda muito, mas ele anda errático. Então, normalmente, o cara que pega, ele pega na especulação pura. Beleza? Então, vamos lá. O segundo trade do dia foi esse. Gente, depois acabou os trades. Não tem mais o que fazer. O mercado começa a reverter. Aqui, se você ficou caçando trade aqui,
Você não aproveitou as duas entradas, então acabou realmente. O mercado começa a reverter numa espécie de canal, né? Numa espécie de um canalzinho com uma lateralização bem feinha, né? Ele faz um canalzinho com lateralização, fica trabalhando nesse range aqui de maneira lateral, ó, lateraliza feio aqui. Só que ele fecha o dia aqui formando um possível triângulo, Vamos apagar essa estrutura de canal para não confundir vocês. Vamos apagar essa linha de pressão percentual do dia 20, porque agora a gente tem novas linhas de pressão percentual, que o fechamento foi no 695, a gente traz o quê? Ó, mais 0,5%, ó, 285, mais 1%. Isso aqui são zonas de pressões percentuais que institucionais adoram atuar, adoram absorver lotes para projetar um movimento ou realizar lucro depois de um movimento já projetado. Então, maravilha, o índice começa a fazer um possível triângulo, né? Vamos usar a linha estendida. Esse topo com esse topo. Vamos deixar em branco e um pouco mais, aumentar a espessura. Esse topo com esse topo. Esse fundo com esse fundo. Possível triângulozinho aqui para a gente trabalhar já logo na abertura. Óbvio. Aí, ó, ficou mais claro para vocês agora que eu dei uma expansão, um triângulozinho? O que a gente pode esperar hoje? A gente tem que projetar cenários, né? Cenários. Tanto para baixo, tanto para alto. A gente não pode esperar nada. E eu não uso correlação, tá bom? Quer vir no Investing aqui? Aqui, ó. S&P futuros, Dow Jones futuros, trabalhando em alta aí quase um 0 a 0, pode esperar um gap de alta? Não, eu não trabalho assim. Tá bom? Quer trabalhar assim? Tem um monte de outro trader que trabalha assim. Então ele começa a trabalhar aqui, a gente pode esperar o quê? Um rompimento. A gente tem que esperar um rompimento. Ele vem, rompe, pullback, a gente atua. Rompe, faz pullback, a gente atua. Mas a gente tem que aliar essa leitura com algumas regiões. Onde que é? Aqui. O que acontece? Se o preço vier romper essa zona de pressão, vamos excluir essa aqui. Essa zona de pressão percentual aqui, ó, na casa dos 120 mil, 120.010, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar a estrutura. Ele vai quebrar a estrutura de pivô. O que foi a estrutura, né? Tá trabalhando aqui. Se ele vier, essa é a estrutura, tá? Deixando já apagar isso aqui. Se ele vier quebrar essa estrutura aqui, ó, se ele vier fazer um topo mais alto aqui, ó, no rompimento desse topo, a gente tem uma compra um pouco mais substancial, uma compra um pouco mais alongada, porque ele faz uma microestrutura de pivô de alta. Entendeu? Ele não vem fazer a continuação desse pivô, né? Ele não vem fazer a continuação do pivô. Ele rompe, ele quebra, ele faz assim, ó, se ele fizer isso aqui, ó, nesse cenário, ó, ficou feio assim, tá translúcido. Aí. Ele rompe, e aí a gente consegue ter alvos para cima. Já vamos deixar os alvos traçados então para cima aí, que eu vou tentar soltar esse vídeo antes das 9 horas. Show, vamos supor que o índice vem romper essa zona aqui, que vai ser importantíssima, zona de pressão, mais rompimento de triângulo. Talvez aconteça uma situação semelhante aqui. Pode ser que não tenha pullback, turma, pode ser que ele já venha. Pode ser que ele venha e faça o quê? Um rompimento aqui forte, sem pullback. Aí a gente considera o quê? O rompimento do triângulo mais o rompimento da zona de pressão. E a gente tem uma situação muito parecida com essa. A gente pode atuar aqui, ó. Atuar aqui, stopzinho aqui embaixo, fechou um candle, a gente topa. Vamos traçar esses alvos, senão o vídeo vai ficar longo demais. Se romper essa região aqui, esse topo, qual que é a nossa pernada base? Eu excluí aquele FIBO? Excluí o FIBO. Show, excluí o FIBO, vamos refazer. Nossa pernada base é essa aqui. Pernada base de 0 a 100, vou traçar os 138 ponto... Ô, caspa, tá. Aí não, apertei o Enter. 138.2, 150.
Galera, a região de 50% sempre é a mais forte, tá, de Fibonacci. É uma região bastante respeitosa. Não que as outras não sejam, mas 50%. Se você está em dúvida se você escolhe o primeiro alvo ou o último, escolhe sempre o do meio, que é melhor. Turma, tá traçado os primeiros alvos. Lembrando que a gente não vai operar se não tiver o rompimento. Não tiver o rompimento da nossa região do bola, que coincidentemente é a região do bola, que é o 120.000, é o 120.000. Então, nesse rompimento aqui dessa região, já é o rompimento do triângulo, a gente compra com esses alvos aqui. Então, temos alvos em 120.500, 120.650 e esse aqui ficou amarelo com amarelo, 120.800, 3 alvos. Se a gente pegar esse rompimento mais ou menos aqui, a gente tem aí 3 de 600, 500 a 700 pontos na oscilação desse range de alvo de Fibo. Beleza, vale se atentar à zona de pressão percentual, pega o fechamento, traça 0,5%, que fica aqui. Então pode ser que no rompimento o preço venha fazer alguns ruídos aqui para depois ganhar força. Não se desespere se isso acontecer, tá bom? Não se desespere, isso é normal. É uma operação mais alongada, vai demandar um pouco mais de estrutura emocional. Fique tranquilo, beleza? Agora é o seguinte, se o candle vier e fizer o quê? Fechar aqui para baixo, voltar no triângulo, você estopa a operação, pode estopar a operação. E aí procura a próxima oportunidade. Ou se você, cara, se você tem banca mesmo, que às vezes os caras são filha das putas, eles rompem, voltam e depois vem romper de novo. Você tem banca mesmo? Põe o stop aqui na mínima do triângulo. Põe o stop aqui na mínima do triângulo. Só que aí eu acho que é um stop muito caro, tá bom? Eu acho que é um stop muito caro. Se vamos pôr um stop de 700 pontos, não tá legal. Eu colocaria o stop aqui, ó. Eu estoparia no dedo, né? Rompeu com o corpo forte, né? Um rompimento forte aqui para baixo, eu já estopo a operação, entendo que os vendedores predominaram. Então a gente tem esse cenário possível e o cenário de baixa eu vou usar esse FIB, porque eu não vou traçar outro. O cenário de baixa a gente tem dois. A gente pode operar essa microestrutura, rompimento do triângulo, certo? A gente pode operar o rompimento desse triângulo, mas não é uma operação tão substancial e a gente já vai falar sobre. Então veio romper, fez pullback, a gente pode traçar alvos da figura, né? Como traçar alvo da figura? A gente vai pegar a expansão da figura, porra. É o mesmo princípio da pernada, da onda, que a gente traça alvo de uma pernada de Fibonacci. Qual que é a expansão da figura aqui? Então pronto, a gente já tem a expansão da figura. De 0, vamos lá, inverter esse Fib. 0, aqui, o início da expansão, 100%. Pronto, a gente tem os alvos aqui embaixo, tá bom? Se for trabalhar o triângulo. 119 e 100, 119 bola, 118, 950, aí se pegar no pullback tem mais 600 pontos aí, caso venha fazer a confirmação. Espera o rompimento, tá, dessa zona de pressão aqui, se você tiver essa zona aqui. Espera, ou pode esperar até um possível pullback nessa zona, tá bom? Vem romper a zona, faz o pullback aqui, não precisa ser um pullback na linha do triângulo, já se posiciona vendido e pega a projeção. Agora, venda mais substancial, como que vai acontecer? O rompimento do fundo, pô. Se não vier a romper esse topo aqui e começar a vir fazer um cenário aqui, ó, no rompimento desse fundo a gente tem um range maior para alvos, tá bom? Qual que é o range? Topo, 0 a 100. Temos esses três alvos aqui, ó. 118, 145, 117, 980, né? Ou 118 bola. 117, 820. Não se atente ao número redondinho, procura a região, tá bom? Entenda que isso aqui é uma região. Se chegar, ou deixa o alvo pendurado, ou zera no dedo, se chegar perto, porque às vezes devolve tudo muito rápido, porque o índice está muito volátil. Turma, é o seguinte, então vamos recapitular o que a gente fez, vamos lembrar as coisas aqui. A intenção desse vídeo é meramente educacional. Aliás, que isso aqui foi uma aula, tá? De padrões gráficos, de projeções, de zonas de pressão, zonas percentuais a gente abordou aqui. A gente fez o quê? Um estudo do dia 20. A gente fez um estudo do dia 20, do dia de ontem, as oportunidades que teve no dia de ontem, olhando o dia 19, né, o que o índice deixou, e analogamente a gente está fazendo a mesma coisa para o dia de hoje, dia 21. Tá bom? A gente sabe que a gente tem
um triângulo aqui. Falei quais são as zonas de rompimentos importantes para fazer compras mais substanciais, compras mais alongadas e vendas mais alongadas. Atenção ao dia de hoje, no rompimento do triângulo, no rompimento dos 120 mil bola, a gente tem uma compra um pouco mais alongada, com os alvos na qual eu já falei, alvo de Fibonacci, na projeção dessa pernada. No rompimento do triângulo aqui, com o pullback nessa zona de pressão, a gente tem uma venda com alvos de Fibonacci na projeção do triângulo, que é esse range aqui, mais cuidado. E uma venda mais substancial no rompimento desse último fundo, que fica na casa aí dos 118, 700 mil, com alvos de Fibo na projeção dessa pernada aqui. Tá? Aqui é 0, aqui é 100%, quem ficar na dúvida aí, projeta aqui os 138.2, 150, 160 e pouquinho, beleza? Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Bom pregão para todos. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo. Eu não gosto de gente preguiçosa. Eu não vou fazer meia boca. Vou falar bastante mesmo. Eu sou assim. É do meu perfil. Vocês me conhecem. Já falo bastante no Insta. Acelera o vídeo aí, pau na máquina. Vai que vai. Vou subir esse vídeo. Vamos ver se vai dar tempo. Espero que sim. Fiquem com Deus. Bom pregão. Lembre dos 3 pilares fundamentais para você conseguir ter sucesso nessa profissão maravilhosa. Pilar técnico, estuda muito. Quando você mais estuda, mais você descobre. Estuda análise técnica clássica, estuda análise técnica moderna, estuda várias escolas. Monta sua estrutura operacional, como você se sente bem operando. Monta alguma estrutura confortável para você. Alinha essa estrutura com o seu pilar emocional. Tem um pilar emocional, entenda que às vezes você analisar um contexto, mesmo que o preço está vindo contra e o seu patrimônio está negativando, às vezes é questão de tempo para o contexto confirmar e você começar a positivar. Não seja imediatista, tá bom? Tenta entender o sentimento do preço, tenta entender que o mercado não vai ao seu favor no tempo que você quer. Ele pode ir muito rápido, sim, ao seu favor, mas na maioria das vezes não é assim. Tenta não ser ansioso, tá? Tenta sempre entrar com alvo, entre com stop. Não fica no achismo, vai subir, vai cair. Não tem essa, porra. Você opera uma disciplina. Análise técnica é disciplina, não é especulação no achismo. É uma especulação por se tratar de mercado futuro, mas não é o achismo. A gente tem fundamentos, a gente tem teoria para nos auxiliar nas nossas operações, tá bom? E são teorias que já foram estudadas há décadas atrás, que funcionam sim, em qualquer gráfico. Então, porra, tenha fundamento. Isso vai ajudar no seu pilar emocional. Então, pilar emocional, pilar técnico, pilar de gerenciamento, tá? Cuida do seu capital, não brinca com ele. Aqui é um mercado altamente rentável, mas também, da mesma maneira que você rentabiliza, você tem a depreciação do capital, do patrimônio. Da mesma maneira, tá bom? Então, gente, gerencia bem, tá? Faz planilhas, desenvolve aí margens legais de ganhos e de perdas, faz proteção. Turma, fiquem com Deus, bom pregão, vamos que vamos para mais um dia tirar dinheiro desse mercado, fazendo as coisas com cautela, com calma, com fundamento. Show? Um beijo para você, tamo junto. Segue, se inscreve, curte.